vocês por estarem aqui conosco. Sou o Rafael Parente, essa é a Cláudia Costin. Olá. E nós somos do Instituto Salto. Cláudia é presidente, eu sou o diretor executivo, Instituto Salto, né? E o nosso mantra no Instituto Salto é que a gente mapeia, sistematiza e dá escala a boas práticas na educação no Brasil. Muito do nosso trabalho está relacionado à formação de gestores, de lideranças educacionais, desde secretários de educação, Cláudia já deve ter mentorado aí uns 200 ou 300 secretários, até o nível dos gestores das escolas, os diretores escolares. E nós estamos aqui hoje para falar de regulação, né, Cláudia? Cláudia já foi ministra da Reforma da Administração Pública, já foi secretária de Cultura, já foi secretária de Educação, foi a primeira latino-americana a ocupar o cargo de diretora global de educação no Banco Mundial. E eu sou PhD em Educação pela Universidade de Nova York, estou terminando um pós-doc na Católica de Brasília com meu supervisor, o professor Renato, e coautor também do nosso livro, o Professor Ampliado. E já fui subsecretário de Educação com a Cláudia no Rio de Janeiro, fui secretário no Distrito Federal e hoje, então, a gente faz esse trabalho no Instituto Salto. Eu acho que a gente precisa começar falando um pouco sobre a importância da regulação, né, Cláudia? E a gente estava conversando outro dia e você me falou sobre uma comparação interessante da importância da gente pensar em regulação, especialmente agora, né, numa nova era que está chegando aí com tantas transformações e complexidades. Quer contar um pouquinho para a gente? Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar numa escola onde eu dei aulas bastante tempo e estar do lado do Rafael Parente. Sim, um dia eu estava fazendo uma palestra sobre um trabalho que eu fiz para a OIT. Foi criada uma comissão global sobre o futuro do trabalho pela OIT e nós ficamos lá 18 meses lá em Genebra pesquisando o impacto da inteligência artificial que se imaginava em 2018 que isso teria no mundo. E eu era a única pessoa de educação nessa comissão global. Então, eu fui olhar o que países com bons sistemas educacionais estavam fazendo para se preparar para essa nova realidade. E fui apresentar os resultados dessa pesquisa. E quando eu fui apresentar, um médico, não era da área nem de educação, nem de tecnologia, falou assim: eu acho que nós temos que lembrar o que aconteceu quando surgiu o automóvel. Quando surgiu o automóvel, muitos acidentes aconteceram, apesar da velocidade ser baixa dos primeiros carros. Por quê? Porque não havia a compreensão de como regular isso. Como é que eu vou ter que ter regras para isso, mesmo com o número diminuto de carros circulando? E pouco a pouco os países se conscientizaram que tinha que ter leis de trânsito. Então, no fundo, ele falou, para a inteligência artificial tem que ter lei de trânsito também, porque senão a gente vai se atropelar uns aos outros. E quando ele falou isso, eu lembrei de um livro muito bacana que eu tinha lido, do Martin Rice, do Martin Ford, que chama A Ascensão dos Robôs. Então, usando o termo robôs para inteligência artificial, mostrando que muitos países a extinção de pós-trabalho vai ser muito acelerada. E depois eu li a pesquisa lá do Osborne e do Frey, que projetava que 3 bilhões de pós-trabalho vão estar extintos até 2030. Alguns dizem que está exagerado esse mundo, mas que seja 1 bilhão em vez de 3 bilhões. É muita coisa. Nós vamos ter que ter regras sobre o uso ético, sobre quando é interessante que se substitua, por exemplo, trabalho não digno, né, do homem, como aconteceu em outras revoluções industriais, e quando não é interessante e nós temos que preservar, por exemplo, o posto de trabalho. Maravilha. A gente conversa com professores e com educadores e profissionais da educação em todo o Brasil e a gente percebe que a IA já é uma realidade hoje nas escolas. Pode não ser levada pelas políticas públicas, mas a realidade hoje nas escolas
é que jovens, às vezes crianças, e os professores já estão utilizando a IA na educação. Como a gente acabou de falar ali no auditório, o resultado da pesquisa Thales, da OCDE, foi que mais da metade dos nossos professores, 56% dos nossos professores já usa a IA. Agora a gente precisa entender se e como a gente qualifica esse uso dos professores. Então, muitos professores falam que a IA está vindo como uma enxurrada, está invadindo as escolas e, às vezes, eles ficam meio perdidos, sem saber assim, como lidar, por exemplo, com a questão da cola, né, dos estudantes em vários níveis diferentes pegarem as tarefas, levarem para casa, fazerem. Agora, tem umas questões muito mais complexas. Você gosta muito de citar, por exemplo, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como o ODS 4, que fala que a gente precisa conseguir oferecer educação de excelência para todas e todos, sem exceção, né? Como é que você acha, Cláudia, que a falta de regulação pode afetar o nosso atingimento, essa busca pelos ODS 4, né? Tem umas questões aí relacionadas à equidade, à privacidade. Você pode comentar um pouco sobre isso? Bom, em primeiro lugar, sim, a inteligência artificial apresenta riscos, não dá para enfeitar a realidade. Um risco que seria um desastre se acontecesse é algum governante populista imaginar que não precisa mais de professores, eu ponho IA no lugar. Nenhum país está caminhando nessa direção ainda, mas loucos há para todos os gostos e pode ser que alguém imagine. Os analistas da IA mostram que não ajudaria em nada, porque nós temos que formar um ser humano muito bom em ser humano. E a IA não é a melhor ferramenta para isso, mesmo que eu parametrize, e especialmente não funciona bem para crianças e adolescentes. Mas existem algumas questões a serem cuidadas na regulação. Por exemplo, privacidade das crianças. A gente tem lidado no dia a dia com redes sociais e como que dá para ou enganar o algoritmo, ou o algoritmo evitar prospecções excessivas para que as crianças entrem nas redes sociais. E se alguém imagina que isso pode ser bom para uma criança de 11 anos, está redondamente enganado, porque já tem muita pesquisa mostrando crianças lacradas, entre aspas, e sem as ferramentas para se defender. Daí a importância não só de regular bem a IA, mas também de, nos sistemas educacionais, colocar proteções adicionais na forma de ensino de educação midiática. Ensinar essa criança, esse adolescente especialmente, como faz na Inglaterra, o David Buckingham foi o grande criador dessa disciplina na Inglaterra, de vamos formar os jovens para lerem em diferentes mídias, não só com segurança e ética, mas sabendo separar fato de opinião, que nós adultos, infelizmente, muitos de nós não sabem separar, entendendo o que é o método científico e outras coisas que vão mostrar que não é porque eu acho que uma coisa está errada que já é suficiente para eu ter uma opinião que 2 mais 2 é 5, estou exagerando de propósito. Mas precisamos mudar essa ordem de coisas e regulação pode ajudar bastante nesse sentido. Perfeito. A gente está com outro especialista também que já trabalhou muito na administração pública aqui, que foi o Pedro Parente, né? E vocês dois
a regulação vai nos ajudar nesse sentido, mas a barbárie é sempre uma possibilidade. Quem garante, né, o Yuval Harari escreveu muito sobre isso, e eu não sou dos que são ou contra ou a favor do Harari, eu acho um alerta importante. Pode trazer riscos. Na cena política do mundo, não precisa contar o que está acontecendo com polarização, né? Que é a cultura do espetáculo. Então, tem risco sim, mas o ser humano, e aí vem um pouco no meu otimismo, pode, de uma maneira inteligente, competente, ir reduzindo esses riscos, minimizando esses riscos com ações competentes. Perfeito. Queria chamar a atenção também para alguns casos importantes que a gente tem aqui no nosso país de utilização de IA, que inclusive está no nosso livro, né, professor Renato? A gente incluiu no professor ampliado e que, de certa forma, eles conversam com a regulação também. O caso da Letros, por exemplo, né, que é utilizada já em alguns estados, mas ajudou o estado do Espírito Santo a sair de 8ª posição para a 1ª posição no ranking médio. Do ranking da produção de texto, eu acho que no Enem e também no Saeb. Né? E também no Saeb. Também no Saeb. A gente tem um caso da IA desplugada, que utilizou a IA não dentro de sala de aula, né? Mas fichas com exercícios de língua portuguesa, matemática, com QR Codes, que os professores batiam foto e conseguiam ter a IA analisando e nivelando os alunos em seus níveis de conhecimento de língua portuguesa e matemática, isso nos municípios mais carentes do país. E a gente tem o caso do Piauí, que foi reconhecido pela Unesco como um dos primeiros territórios, acho que o primeiro território, a ter uma política pública em escala de formação. Todas as escolas de ensino médio do Piauí dão aula sobre IA. Todas as escolas públicas do estado mais pobre da federação. Então, se eles podem fazer, os outros também. E é dando aula que a gente evita uma parte dos riscos. Lógico que uma aula não assegura tudo, mas ajuda a ter pessoas mais responsáveis, mais sérias, lidando com isso. A minha pergunta vai um pouco na direção da desigualdade. Né? Nós estamos num dos países, talvez o segundo ou o primeiro mais desigual do mundo. A gente já tem uma desigualdade gigantesca socioeconômica e tecnológica. A gente tem escolas com infraestrutura completamente diferente. Esses casos mostram para a gente que é possível ter sucesso com a utilização da IA, inclusive para combater a desigualdade. Como é que a gente pode pensar que a regulação vai nos auxiliar no sentido de diminuir as desigualdades e não de aumentar as desigualdades? Bom, existe uma estratégia de combater desigualdade de que eu não gosto, que é proibir que se façam avanços enquanto não forem todos que podem fazer os avanços. É uma estratégia, a meu ver, limitante, eu ousaria falar burra. Por quê? Porque a partir da experiência dos pioneiros que a gente consegue estender para os outros. O que temos que ter boas políticas públicas. Eu acredito muito em boas políticas públicas. Nós vamos precisar mudar a lógica da política que está prevalecendo no Brasil e no mundo, em que, como eu disse, traduzido pela expressão cultura do espetáculo, né, os influencers que mais... Nós precisamos de governantes que gostem de governar e que olhem para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a infraestrutura, a partir de um modelo de desenvolvimento muito mais inclusivo. E na política de educação isso é muito importante. Nós avançamos em alguns indicadores de educação, tanto no acesso à escola, depois de muito tempo de atraso. Hoje saiu um relatório do Todos pela Educação mostrando que nós diminuímos as desigualdades, aumentamos a taxa de conclusão no ensino médio e no Fundamental 2, que não eram universalizadas as taxas de conclusão, e que agora nós precisamos diminuir a desigualdade entre
situações, as desigualdades de origem socioeconômica e as desigualdades étnico-raciais. Mas mesmo essas já vêm diminuindo. É impressionante como nos últimos 10 anos nós diminuímos as diferenças, mas ainda estamos longe de estar onde nós deveríamos estar. Aí há um risco de trazer desigualdades e há uma possibilidade de nivelar desigualdades. Vamos apostar nessa segunda opção. Perfeito. Infelizmente, a gente está chegando no nosso final, né? Nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez a vocês. E só como palavras finais, e também vou pedir para você deixar algumas palavras finais, lembrar que agora, mais do que nunca, também quando a gente pensa em regulação, a gente precisa trazer as discussões relacionadas a princípios, a ética, a valores. Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre isso, o quanto a gente vive uma época de crise de valores e de princípios, no nosso país e em vários lugares do mundo, né? Agora, a IA intensifica, amplia, acelera, né? Porém, várias questões éticas vêm junto com ela, a questão dos vieses, de quem programou as IAs, do quanto ela reforça preconceitos, do quanto ela reforça atitudes ou padrões ou posturas que não são exatamente desejáveis, né? E tem também uma discussão de soberania nacional. O que é que nós precisamos fazer para que o que acontece no nosso país não seja tão influenciado ou até controlado pelas grandes big techs de outros países. Então, é muito importante que a gente discuta sobre isso com as universidades, com a sociedade civil, com os professores, com os educadores, porque se a gente não define como a IA vai chegar nas escolas, então ela vai chegar de qualquer jeito e outras pessoas vão definir por nós. Eu acho que minhas palavras finais vão ser para complementar o que o Rafael falou agora. Isso tem que entrar para a formação de professores, para que eles entendam qual é o melhor uso ético e competente. E eu acho, eu vou até para fazer uma abertura para quem vai falar depois de mim, que é o Caio Lobianco, nós temos que desenvolver competências socioemocionais. Nunca foi tão urgente desenvolver competências socioemocionais nas crianças e, para isso, precisamos desenvolver nos próprios professores. Se tem uma coisa muito acertada na Base Nacional Comum Curricular, no nosso pré-currículo, é a ideia de desenvolver tanto competências digitais nos alunos e na BNCC de professores, quanto as chamadas competências do século XXI ou socioemocionais em todas as crianças e adolescentes e nos próprios professores. Ninguém vai ensinar empatia se não tiver empatia ou se não tiver uma atitude empática. E é isso e a gente vai defender soberania nacional sendo firmes, ao mesmo tempo éticos e mostrando que a gente sabe o que quer para o nosso país. Obrigada. Obrigado.